vamos então iniciar agora. Assim, bom dia. Definitivamente, agora que é um bom dia. Que já era, mas pronto. Então, o meu nome é João Rosa, como eu também já tinha vos dito anteriormente. Ao meu lado tenho a minha colega Ruth Rodrigues. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Gostaríamos de vos dar as boas-vindas ao novo webinar da Qualidade do Serviço. Esta sessão será relativa ao abastecimento público de água e gestão de águas residuais, e a presente sessão será dedicada aos dados de 2021 e focar-se essencialmente no esclarecimento de dúvidas apresentadas pelas entidades gestoras. Estas dúvidas foram apresentadas previamente à realização deste evento, mas depois, se vocês tiverem dúvidas no decorrer desta sessão, poderão utilizar a funcionalidade do chat e mais tarde iremos esclarecer. Passando para a estrutura da sessão, ela será englobada em três blocos. Ela será feita em 3 blocos. A primeira, faremos uma pequena introdução da sessão, não é? Daquilo que vai acontecer na sessão. Na segunda, iremos falar sobre os prazos associados ao processo. E, por último, vamos àquilo que interessa, ou que mais interessa nesta sessão, que é o esclarecimento de dúvidas propriamente dito. De seguida, eu vou dar a palavra à minha colega Ruth Rodrigues, que irá fazer a apresentação desta pequena introdução. Ruth, a palavra é tua. Muito obrigada, João. Então, cabe-me a mim fazer um pequeno enquadramento desta sessão de esclarecimentos, algo que vocês também já estão habituados. Só relembrar que esta sessão está integrada nas ações de capacitação às EGs que a ERSAR realiza anualmente para apoio ao reporte de informação no âmbito dos vários ciclos de regulação. Esta já é a 4ª edição em formato online, formato webinar. Portanto, iniciámos este modelo antes até do Covid, mas realmente verificámos que é o melhor formato, digamos assim, uma vez que permite o maior número de participantes, portanto, não obriga à deslocação das pessoas a vir aqui às nossas instalações ou então a outro local, e permite também que fique disponível para consulta futura por todas as EGs, tanto as que estiveram aqui a participar como as que não puderam participar nesta sessão. Para além deste instrumento, relembrar também que a ERSAR disponibiliza outros instrumentos de apoio, neste caso ao reporte da avaliação da qualidade de serviço, nomeadamente o fórum no portal da ERSAR, o Fórum da Qualidade do Serviço, onde as entidades gestoras podem colocar as suas dúvidas e as suas questões e a ERSAR irá responder, e que deste modo ficarão disponíveis para todas as entidades gestoras, uma vez que a questão pode ser comum a mais do que uma entidade gestora. No entanto, também fazemos este incentivo, digamos assim, à vossa subscrição dos fóruns, a quem ainda não o fez, porque só subscrevendo o fórum é que têm acesso tanto às perguntas como às respostas da ERSAR. Relembrar também que a ERSAR disponibiliza uma linha telefónica de helpdesk, todos os dias úteis entre as 10 e o meio-dia, onde podem colocar as questões aos técnicos da ERSAR. Outro meio que não está aqui, mas que é mais informal e vocês usam muito também, tem a ver com o envio de um e-mail ao técnico da ERSAR com a questão. Pronto, muitas vezes é mais fácil, até porque podem mandar ao fecheiro com alguma dúvida, alguma questão. Portanto, também é um mecanismo útil e bom que podem usar. E, por fim, relembrar que já há 3 vídeos dos anos anteriores no canal da ERSAR na plataforma YouTube. Portanto, relembrar que às vezes passar assim uma vista de olhos no vídeo pode relembrar algumas questões que aconteceu, algumas dúvidas que tiveram nos anos anteriores e, portanto, pode ajudar também neste âmbito. Também é só relembrar algumas pequenas regras que nós costumamos seguir nestas sessões, nomeadamente que, como o João há bocado referiu, vão ser esclarecidas inicialmente as questões que foram colocadas por vocês no momento da inscrição. Portanto, já temos aqui um pequeno conjunto de questões que vamos já responder. Todas as questões que não sejam bem esclarecidas ou que vos suscite ao longo desta sessão pode ser colocada na janela de chat. Portanto, no canto superior direito tem um pequeno ícone que diz chat ou conversa, dependentemente se estamos a falar na versão portuguesa ou versão inglesa, e vai-vos aparecer esta janelinha que está aqui ao vosso lado direito e poderão colocar a vossa questão no campo que está assinalado a vermelho. Só relembrar que
se houver um volume muito elevado de questões que não nos permita responder a todas durante o período desta sessão, que irá terminar por volta das 11 horas, a ERSAR irá colocar as questões e as respectivas respostas no fórum da ERSAR. Portanto, mais uma vez, um incentivo para que façam a subscrição do fórum para terem acesso, então, às respostas às questões que, eventualmente, não seja possível responder nesta sessão. Sendo assim, passava agora a palavra ao meu colega João Rosa, que vos irá falar um bocadinho sobre as datas e os prazos que estão associados ao processo de AQS de 2021. Muito obrigado, Ruth. Então, agora falando um pouco sobre os prazos associados ao processo de avaliação da qualidade do serviço, como já também é norma, a ERSAR disponibiliza no portal quer o ficheiro de reporte, quer os ficheiros de reporte de informação, quer o guia técnico número 22. Este ano não houve atualizações aos ficheiros, porque estamos no último ano da terceira geração. Os ficheiros foram todos disponibilizados até dia 31 de janeiro. Lá está como é norma, não é? E este ano também não foi exceção. E, portanto, neste momento, as entidades gestoras encontram-se a fazer o preenchimento da informação. Algumas delas até já submeteram essa informação à ERSAR. E pronto, segundo o regulamento dos procedimentos regulatórios, terão até dia 30 de abril para submeter informação à ERSAR. Como este ano, 30 de abril, calhou no fim de semana do 1º de maio, na prática, as entidades gestoras têm até dia 2 de maio para submeter essa informação à ERSAR. Relembro mais uma vez que se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer desta sessão, poderão utilizar a ferramenta chat associada a esta sessão. Ruth, agora vamos passar para o enquadramento das questões. A palavra é tua. É importante e realmente que interessa. Exatamente. Vou fazer também um pequeno enquadramento para aqueles que estão mais habituados a participar nestas sessões. Como é de vosso conhecimento, normalmente havia sempre um pequeno capítulo em onde nós apresentávamos as alterações ao guia e ao ficheiro de reporte. No entanto, este ano, como se tratava do último ano da avaliação da terceira geração e não havia efetivamente a necessidade de fazer qualquer alteração de fundo, tanto no guia como no ficheiro, portanto, este ano os ficheiros são exatamente iguais ao ano anterior e o guia também. Portanto, saltámos esse capítulo, digamos assim, desta apresentação e vamos já entrar, então, efetivamente, na resposta às questões. Conforme foi dito há pouco, vamos então responder àquelas que nos foram colocadas no momento da inscrição e que temos aqui estas duas que estão relacionadas com as alturas manométricas e com as estações elevatórias. Portanto, eu vou tentar responder e realmente peço desculpa se não responder ao que era pretendido, mas mais uma vez temos o chat e qualquer questão que não fique bem elucidada, por favor, que insistam, é mesmo essa a expressão. Pronto, a questão foi a seguinte. Relativamente às alturas manométricas de EES, a ERSAR considera que se várias bombas se encontrarem no mesmo edifício, a EG deve considerar apenas uma para reporte. Consideramos que em situações onde, por exemplo, um reservatório tiver duas saídas pressurizadas, em que as bombas têm alturas manométricas, capacidade da bomba e volumes elevados diferentes, seria benéfico reportar ambas. Como devemos proceder nestas situações? Eu peço já desculpa se não percebi a questão, mas eu julgo que haverá aqui alguma confusão, digamos assim, entre as notas que estão no dado de A21AB, que são estações elevatórias, portanto, aqui o que nós queremos identificar é o número de estações elevatórias, onde aí sim existe esta ressalva que está aqui assinalada a vermelho, que diz que estações elevatórias que contenham grupos elevatórios que bombeiam para destinos diferentes devem ser contabilizados como uma única se localizados no mesmo edifício. Ou seja, se existir dois grupos de eletrobomba no mesmo edifício a bombar para sítios diferentes, então dois grupos de eletrobomba que vão ter que reportar fator de uniformização e energia separadamente, mas como dado de caracterização estações elevatórias é só uma. Portanto, é o edifício em si que conta aqui no dado de A21. Portanto, não sei se fui suficientemente clara, mas a questão é essa. Portanto, estamos a falar do dado de A21AB, então aí sim, se houver mais do que um grupo a bombear para sítios diferentes, considera-se como uma estação elevatória. Portanto, é o edifício em si que nós estamos aqui a contabilizar. Para efeitos de fator de uniformização, consumo de energia, então cada grupo e eletrobomba é uma linha, digamos assim. Portanto, como se faz o reporte no ficheiro de informação. Portanto, eu penso que houve aqui
alguma troca de informação, digamos assim. Portanto, julgo ter respondido agora à questão inicial, mas lá está. Se houver alguma dúvida, por favor, persistam e insistam. A segunda questão tem a ver com alturas manométricas. Se, em caso de não haver esses dados, a EG pode efetuar uma estimativa com as altimetrias das bombas. Ou, na ausência de altura manométrica conhecida, é preferível deixar o campo em branco no fecheiro de reporte. Mais uma vez, vou-me socorrer do guia, a nossa bíblia, digamos assim, em que é referido na nota do dado DAA62AB, fator de uniformização, que é neste dado que é usado a altura manométrica, e mais uma vez, a ERSAR tentou sempre elucidar o mais possível, portanto, estas notinhas, e temos uma nota que diz o seguinte: consideram-se como estimativas fiáveis da altura manométrica o respectivo cálculo com base na curva característica da bomba ou com base na diferença de cotas, portanto, a altura geométrica, acrescida das perdas de carga ao longo da conduta elevatória calculadas teoricamente. Portanto, mais uma vez, acho que o guia dá a resposta aqui à questão que foi colocada. Efetivamente, se não existir informação fiável, portanto, se não existe aquela chapinha que nós costumamos chamar na bomba, mas se vocês tiverem ou a curva característica da bomba, ou se forem buscar os vossos livros de hidráulica e se forem fazer contas da altura geométrica mais as perdas de carga, se nos conseguirem dar esse valor, é ótimo. Portanto, é uma estimativa fiável que estar aceita. Portanto, isto é também uma informação importante. Deixar células vazias, o que é que isto vai levar? Vai levar a que não vamos ter informação, ou que podemos não ter informação fiável do fator de uniformização para mais de 50% de consumo de energia. Como vocês sabem, existe esta relação direta entre o fator de uniformização e o consumo de energia. Portanto, se não houver fator de uniformização calculado para pelo menos 50% do consumo de energia, ficamos com um NR neste dado. Portanto, há que evitar efetivamente essa situação. Portanto, se tiverem outros meios para calcular o fator de uniformização, fantástico. Portanto, a altura manométrica temos esta permissão. Já agora, aproveitando esta dúvida, não falo no volume bombeado, mas eu vou aqui aproveitar um bocadinho e vou meter aqui também uma pequena achega sobre isso. Relembrar também que para o cálculo do fator de uniformização é necessário o volume medido, efetivamente medido, portanto, ou através do medidor de caudal, ou então do equipamento de conta-horas e respectiva curva de característica da bomba. Portanto, aqui também só se considera como uma estimativa fiável se houver um equipamento de conta-horas. Espero ter sido esclarecedor e realmente ter dado resposta ao que era pretendido no momento da inscrição, mas mais uma vez peço o favor que, se houver algum aspecto em falta, que usem o chat para ver se eu consigo esclarecer melhor, digamos assim, a questão em causa. Outra questão que nos foi colocada no momento da inscrição é esta um bocadinho mais vaga, portanto eu vou aqui sentir-me um bocadinho a navegar um bocadinho aqui na maionese, como costuma-se dizer, tem a ver com o volume de água não faturado, fazer valor estimado, foi assim que nos foi colocada a questão. Portanto, eu aqui no balanço hídrico é daqueles assuntos que podia estar aqui horas a falar, porque realmente existe muita informação, existe muitos valores, muita estimativa, muita medição que é necessária para o cálculo do balanço hídrico. No entanto, vou-me focar aqui mais no dado relativo ao volume de água não faturado, uma vez que foi aqui que foi incidida a questão, e vou só tentar ver se consigo perceber a questão que estava aqui em causa. Portanto, existem também algumas situações em que a EG não tem o medidor de caudal nas suas origens, nas suas captações. E, portanto, se mais de 50% do volume que entra no seu sistema é obtido através de estimativa, o valor da água entrada no sistema fica automaticamente como NR, portanto, não respondeu. E ficando este dado como não respondeu, automaticamente o volume de água não faturado fica também como não respondeu. Só vos relembrar um bocadinho o balanço hídrico, a água entrada no sistema menos a água faturada, portanto, a água faturada é aquele dado que vocês têm maior fiabilidade, uma vez que resulta das vossas medições, das vossas faturações, e, portanto, esse dado é aquele valor que vocês melhor conhecem. E, portanto, como o volume de água não faturado corresponde à diferença destes dois valores, se um deles é NR, automaticamente o segundo fica também com NR. Portanto, eu penso que será esta aqui a questão que está em causa. Portanto, é alguma entidade gestora que tem mais de 50% do volume de água que entra no sistema como não medido, portanto, como estimado, e, portanto, não pode reportar o volume de água não faturado.
o que é que nós consideramos aqui, o que é que pode ser usado como estimativa? Atenção que, se calhar, voltando um bocadinho atrás, porque é que nós indicámos este 50% como sendo necessário haver a medição de caudal? Como é do vosso conhecimento, a ERSAR faz benchmarking entre entidades gestoras. Portanto, temos que fazer a comparação dos resultados entre as várias entidades gestoras. E foi-nos indicado por várias entidades gestoras, e nós também temos essa noção, que não é muito justo estarmos a comparar EGs que sabem quase ao mililitro, digamos assim, passo o exagero, o volume de água que entra no seu sistema, e, portanto, consegue definir ou calcular de modo razoavelmente fiável as perdas, a água não faturada, os não autorizados, e, portanto, estamos a comparar essas entidades gestoras com uma fiabilidade muito elevada nos dados, com outras entidades gestoras com uma fiabilidade reduzida, não parecia muito justo, até porque depois não era possível perceber se aqueles 10 litros era efetivamente medido, se não era medido, e, portanto, fomos sensíveis a essa realidade e, portanto, consideramos que pelo menos 50% da água que entra no seu sistema tem que ser sujeito a medição, tem que ser efetivamente conhecido. Portanto, foi esta a razão que levou a esta exigência da nossa parte. O que é que pode resolver este problema, digamos assim? É efetivamente a instalação de medidores de caudal, é a única solução que se pode aqui ter, e também, às vezes, a integração de sistemas, portanto, se houver, se calhar, algum reservatório que esteja ainda ali perto da captação, esteja ainda no recinto da captação, pode ainda ser considerada que não há fugas ou perdas significativas e que se possa usar, então, essa medição. Mas, realmente, pronto, este valor estimado de água que entra no sistema e de água não faturada não é realmente possível se não houver a medição de caudal no ponto de captação ou ali muito perto. Mais uma vez, espero ter respondido, apesar de ter sido assim um bocadinho dúbia na minha resposta, ou aqui a tentar reabranger várias situações e vários pontos, mas espero ter respondido ao que estava aqui em causa. Por último, a última questão que nos foi colocada na sessão de esclarecimentos, apesar de termos um elevado número de inscrições, tivemos apenas 4 perguntas, portanto, e mais uma vez reforço que se realmente para esta sessão ser útil e ter a sua finalidade, por favor, coloquem as vossas questões, eu não sei se estão a chegar ou não, mas já peço... temos duas. Boa! Já temos duas. Portanto, peço que realmente que coloquem a vossa questão, porque realmente é essa a vantagem e a utilidade desta sessão. A última questão, então, que nos foi colocada tem a ver com os recursos humanos, também é um assunto que também é muito recorrente, é um assunto que é muito sensível também, e tem a ver com a mudança do Executivo Municipal. Portanto, considerando a alteração do Executivo Municipal, na folha de recursos humanos, poderemos considerar 10 meses de afetação para os elementos do Executivo anterior e 2 meses para o Executivo atual. É efetivamente este o procedimento correto, portanto, se houve mudança, digamos assim, de executivo, só houve mudança de colaboradores e de vereadores, então é efetivamente esse o procedimento. Só também salientar que se, por acaso, a percentagem de afetação do executivo for diferente de um para o outro, terem esse aspecto em conta, portanto, não fazer só a divisão das linhas, digamos assim, portanto, o vereador ou o presidente ser colocado em 2 linhas, mas também terem em conta a percentagem de afetação ao serviço em causa, se é a mesma ou não. Eu terminava aqui então as questões que foram colocadas no momento da inscrição e pedia então, João, se me pudesse, por favor, ajudar então nas questões que foram colocadas agora no chat. Claro que sim. Aliás, até deu resultado o teu apelo, porque entretanto surgiram mais 2 perguntas. Ótimo. Temos já neste momento 4 perguntas. Vamos então iniciar com uma pergunta colocada pela Catarina Figueira. Ela gostaria de saber como proceder no caso em que tem na rede de drenagem de águas pluviais secções retangulares e ovais em botão, uma vez que no ficheiro apenas permite a seleção de secções circulares. Estes troços de rede são, na sua maioria, antigas linhas de água que foram entubadas/cobertas. Antes de mais, muito bom dia. Eu peço desculpa, falou em redes pluviais. Sim. Mas redes pluviais ainda não estão a ser reportadas no âmbito da 3ª geração. Eu, portanto, não sei se já estão a tentar meter aqui questões da 4ª geração.
Eu peço desculpa, mas não vamos entrar de facto aqui na quarta geração, portanto vamos aqui cingir à terceira geração, uma vez que eu reporte para a AQS 2021, mas efetivamente águas pluviais ainda não são objeto de reporte no ano de 2021. De qualquer maneira, não sei se posso ajudar em outra questão que se houver, por exemplo, a mesma situação nas águas residuais. Eu não sei se estamos a falar de redes unitárias, portanto, já agora peço desculpa, mas como falou em pluviais, associei logo a separativas. Mas de qualquer maneira, o que mais pode acontecer é assim, mas são antigas linhas de água, portanto, em princípio, serão redes separativas, portanto, não entram efetivamente no reporte de AQS. Eu peço desculpa, eu estou a olhar ali para o lado, porque eu estou a olhar para a pergunta. Sim. Vou tentar ver se consigo ajudar melhor. Portanto, efetivamente, se eram antigas linhas de água, portanto, serão redes separativas de águas pluviais. Tendo águas separativas de águas pluviais, não entra no reporte de AQS. E, portanto, eu vou pedir desculpa, mas vou deixar esta resposta a Polano, se não se importam. Até porque nós vamos ter que adaptar, efetivamente, os nossos fecheiros à quarta geração e, portanto, esta questão poderá ter que ser abrangida e abordada no reporte da quarta geração. Portanto, peço desculpa, isto até parece mal, não é? Logo a primeira pergunta que nos fazem. Nós não vamos responder, mas tem efetivamente a ver com isso. Portanto, como não é um assunto que é reportado este ano, eu peço desculpa à engenheira Catarina, mas vou deixar então esta resposta então para o ano, está bem, se não se importa. Mas se houver alguma questão que seja efetivamente de AQS, águas residuais e de drenagem, por favor, coloque de novo. Neste caso, o que é que temos ainda? A outra pergunta. Temos aqui a Vera Batista, que diz que pergunta: o volume de água não faturado pode ser considerado gratuito? Dia, engenheira Vera, é efetivamente isso. Portanto, a água não faturada também tem a componente do consumo autorizado não faturado. Portanto, se calhar relembrar um bocadinho aqui o balanço hídrico. Eu peço desculpa, vou ser aqui um bocadinho da apresentação e vou entrar aqui no guia. E vou relembrar aqui o balanço hídrico. Peço desculpa que eu não tinha isto colocado logo no sítio, mas era efetivamente para... Ora, cá está ele. Peço desculpa, vou aumentar um bocadinho o zoom. Espero não causar aí nenhum problema de... Portanto, só relembrar um bocadinho. Portanto, a água não faturada engloba estas parcelas todas, entre as quais o consumo não faturado medido e o consumo não faturado não medido. Portanto, cá está o consumo gratuito, aquilo que a EAG dá, digamos assim, fornece sem cobrar, é efetivamente uma das partes, uma das parcelas da água não faturada, tanto que é considerada as perdas comerciais, né? Portanto, a água não faturada também é conhecida como perdas comerciais, uma vez que uma das parcelas é efetivamente os consumos gratuitos. Espero ter respondido à questão da engenheira Vera. Pronto. A outra pergunta que entretanto foi colocada foi a Jani Santos, que diz o seguinte: para o volume de água faturado, podem ser considerados os consumos próprios da EG, caso estes estejam registados na base de dados de faturação de clientes, neste caso o SGA da AIRC. Pronto. Caso estes sejam registados na base de dados da faturação de clientes? Pronto. Isso sim. Ok. Vamos partir. Exatamente. Okay. Que é para ser mais fácil. Pronto. Em relação aos autoconsumos, digamos assim, aqui existem duas situações distintas. Aqui, para efeitos de balanço hídrico, portanto, aqueles consumos da própria entidade gestora que não são faturados, é efetivamente uma das parcelas, mais uma vez, é o consumo autorizado não faturado, é efetivamente uma das parcelas da água não faturada. Penso que o volume de água não faturada pode ser considerado os consumos próprios da EG. Exatamente, portanto, é isso mesmo. Portanto, normalmente os consumos próprios não são faturados e, portanto, é uma das parcelas da água não faturada. É isto mesmo. Então agora passamos para a segunda parte da pergunta. Então ela diz: e se sim, podemos considerar os volumes medidos apenas ou os não medidos, entre parênteses, estimados, também poderão ser considerados? Questiono isto porque até ao momento consideramos sempre no volume de água não faturada, mas sei que várias EGs têm este dado a zero. Eu se calhar não interpretei bem a questão então. Se calhar a EG
tem uma parcela no seu sistema que é consumo próprio como sendo faturado. Peço que se calhar não interpretei bem a pergunta há bocado. Então, se calhar, fazer um pequeno enquadramento a esta questão, então. Pronto. Existem duas práticas das entidades gestoras, que são as seguintes. Têm uma parcela, portanto, os seus consumos próprios podem não ser faturados, portanto, entram logo automaticamente na água não faturada, e existem algumas entidades gestoras que faturam esse volume a 0 euros. Portanto, existe essa prática, porque tentam, desculpem a expressão, desviar um bocadinho as perdas, então fazem assim esta volta. Portanto, o que é que aqui acontece? Para efeitos de balanço hídrico, nós aqui estamos efetivamente a ver o que é faturado. Portanto, esta questão do 0 euros, para nós, não é uma faturação, digamos assim, é uma ginástica contabilística, digamos assim. Portanto, aqui, o que nós estamos aqui a ver na parte técnica é, efetivamente, ver qual é a parcela de água que entra no sistema que é sujeita a faturação. E, portanto, aqui no âmbito da qualidade de serviço, estas faturações a 0 não são efetivamente contabilizadas. Portanto, eu se calhar há bocado peço desculpa porque interpretei a questão um bocadinho mais ligeiramente do que devia ter interpretado. Portanto, efetivamente, se existe no vosso sistema de gestão de clientes uma parcela que diz consumos próprios faturados a 0, então aqui é considerado como água não faturada à mesma, está bem? Portanto, isto é um assunto importante. E se calhar por isso é que a engenheira Jani refere que existem muitas entidades gestoras que têm este dado a 0, precisamente por isso, porque não é que está a faturar a 0 euros que nós vamos considerar que é faturada. A engenheira Jani ainda coloca aqui 2 comentários. Pronto, como é relacionado com aquilo que estavas a falar, vamos falar deles agora. Mas isso não é uma distorção do dado, é porque ficam beneficiados no indicador de água não faturada. Ficam, pronto, como eu disse, lá está. Portanto, apesar de estarem faturadas a 0, não entram como sendo água faturada. Portanto, continuam a ser consumo não faturado. Portanto, não são efetivamente beneficiados aqui no reporte da qualidade de serviço. Por isso é que eu digo, se calhar há bocado interpretei mal a pergunta e estava aqui a desviar um bocadinho a questão, mas realmente não. Portanto, se for faturada a 0, continua a ser considerado como água não faturada. Ok. Pronto, então vamos à próxima pergunta. E claro lá está, já agora peço desculpa, mas realmente lá está. Como não fui muito clara na minha resposta, se ainda subsistir alguma dúvida, insistam também, se faz favor. Claro. Era mesmo isso que eu ia dizer, mas lá está, esta sessão é mesmo para isso, é para que vocês fiquem claramente esclarecidos, cabalmente esclarecidos. Então, passando à próxima, temos a Ana, do SMAT, que pergunta o seguinte: se a EG entrega todas as lamas recolhidas a operadores licenciais ou a outra EG, então o valor dos dados DAR 63B e DAR 65B serão iguais, certo? Portanto, peço desculpa, mas eu sinto claro, não sei quais são os dados. Portanto, 63 e 65. Sim, é isso mesmo. 63 e 65. Portanto, lamas líquidas aos pesados entregues em atalho de outra entidade gestora para o tratamento e 65 lamas líquidas aos pesados quadros de instalações. É exatamente, é isso mesmo, sim senhor. Portanto, se a EG, todas as lamas que produz nas suas instalações se encaminha para um operador licenciado ou para outra ETAR, então são efetivamente iguais. Os 63 e 65 são efetivamente iguais. Confere, sim senhor. Ok, pronto. Então, esta foi fácil. Então, passando a outra, temos a Ana Nunes, que coloca a seguinte questão. Na inscrição coloquei esta questão. No entanto, repito por este meio. Como considerar o consumo de energia das estações elevatórias de esgoto que não se encontram ainda em exploração / funcionamento? Ela ainda acrescenta, no reporte de contas esse dado é colocado, mas não têm sido colocados no DAR 60 e DAR 61, atendendo a que não existe efetivo volume bombeado. Eu peço desculpa, mas não, se a questão foi colocada ou foi ou foi depois já do prazo de submissão, porque não tive acesso a essa questão. Portanto, antes de mais, peço desculpa, mas realmente houve aqui qualquer problema aqui no reporte, digamos assim. Portanto, em relação à questão que me coloca, portanto, são estações elevatórias que não estão, peço desculpa, eu entretanto perdi-me porque eu fiquei preocupada porque não tinha essa resposta, essa pergunta aqui, mas pronto. Portanto,
considerar o consumo de energia que não se encontra ainda em exploração. Ok, portanto, aqui no âmbito da qualidade de serviço, o que nós estamos a olhar é efetivamente para as instalações que estiveram em funcionamento no ano em análise. Portanto, efetivamente, se a estação elevatória não esteve ainda em funcionamento, portanto, não deve ser considerada a estação elevatória em si, nem o respectivo consumo de energia, porque senão estamos a enviesar, porque iríamos estar a dizer, por exemplo, que tinham 10 estações elevatórias com consumo de 11, portanto, aí não é efetivamente correto. Portanto, no âmbito da qualidade de serviço, só devem reportar as instalações que estavam ativas e a funcionar durante o ano em análise, portanto, neste caso 2021, e os respectivos consumos de energia. O que é que podem aqui fazer? É, no consumo total de energia, fazer uma linha, portanto, não reportarem associada à estação elevatória, mas reportarem no consumo de energia total, uma vez que efetivamente tiveram esse consumo de energia, até para testes da bomba, para fazer a manutenção da bomba. Portanto, podem colocar como consumo total de energia, mas não consumo de energia para bombeamento. Portanto, o consumo desta estação elevatória deverá ser reportada no 60 e não no 61. Portanto, espero ter respondido à questão em causa e não sei se havia mais questões associadas. Peço desculpa que... É aqui no reporte de conta, mas eu acho que já falaste sobre isso. Pronto, sim, pronto, exatamente. Portanto, tentei responder logo também a essa questão. Ok, pronto. Então vamos passar agora para a próxima pergunta, colocada pela Bárbara Matias. E ainda falando sobre aqui a questão dos separativos, Sim, não é? sim, Pronto. sim. Aquilo que ela faz mas no separador dos coletores temos de reportar os coletores separativos de águas pluviais. Pronto, uma questão é, há que reportar a extensão, digamos assim, mas não tem que reportar depois a informação à frente para o EV, portanto, são coisas diferentes. Eu, se calhar, lá está. Peço desculpa que há bocado também não abrangi a questão que está efetivamente em causa. Portanto, eu vou aqui, já agora, aproveitar aqui a folha, já que tenho o fecheiro aberto, vou aqui à folha coletores e vou aqui abaixo. Portanto, efetivamente, vocês aqui no tipo de rede têm aqui a rede separativa de águas pluviais. No entanto, o que têm que reportar efetivamente é só o comprimento, digamos assim, porque depois para a frente, o ano de construção, o material, o diâmetro, é só para a rede separativa de águas residuais e para a rede unitária. Portanto, peço desculpa, efetivamente há bocado não percebi a questão em causa. Portanto, aqui é só a extensão do coletor que é necessário ainda reportar. Mais para a frente, então, na quarta geração, lá está como há bocado referi, então poderemos ter esta informação mais detalhada e com mais detalhe. Neste momento é só efetivamente o comprimento do coletor que é necessário reportar aqui para que o dado seja efetivamente calculado e determinado. Pronto. Próxima pergunta. Marlene Castilho. Bom dia. A resposta a reclamações telefónicas resolvidas no momento, cliente esclarecido no momento, não tem que ter posteriormente a resposta escrita, correto? Pronto. Mais uma vez, vamos focar na terceira geração que apenas avalia reclamações e sugestões por escrito, ok? Portanto, na qualidade de serviço deste ano, o que nos vão reportar é só reclamações e sugestões por escrito. E realmente essas sim, neste âmbito, vamos ver as respostas também por escrito. Portanto, este ano só reclamações e sugestões por escrito, está bem? As telefónicas, mais uma vez, na sessão de formação da 4G, nós iremos então depois dar essas informações todas que são necessárias. Ótimo. Outra. Ana Catarino. Bom dia. Questão relacionada com a licença de utilização dos recursos hídricos, rejeição de águas residuais. Sim, senhor. A licença que temos em nome da TES Ambiente tem data de início 13/1/2021. Podemos colocar este título de utilização ou temos de colocar o anterior, que estava em nome do município e que respeita o ano todo de 2021? Obrigada. Assim, se a TES Ambiente já tem uma licença a partir do dia 13 de janeiro, vamos assumir que é o ano inteiro, está bem? Portanto, não vamos estar a prejudicar a EAG por 12 dias, não é? Portanto, vocês de certeza que entre o dia 13 e o dia 31 de janeiro fizeram a vossa análise se houve essa necessidade de fazer essa análise. Portanto, basta colocar essa licença, que começou em janeiro de 21, e que está efetivamente válida. Portanto, não há necessidade de estar a reportar a anterior.
Ok. Isto só porque, e efetivamente, começou a meio de janeiro, porque se calhar começar, por exemplo, em fevereiro, já não iria ser considerada no reporte deste dado, uma vez que deixava um mês inteiro fora da avaliação, está bem? Portanto, esta questão de ser o dia 12, ou dia 13, ou dia 25 é um bocadinho subjetiva, mas também temos que usar um bocadinho aqui o nosso consenso e, portanto, efetivamente, como ainda tiveram a oportunidade de fazer a análise em janeiro, caso esse título o exija, portanto, vamos realmente aceitar essa licença. Pronto, próxima pergunta. Carla, temos aqui também vários feedbacks. Acho que estamos a fazer um bom trabalho. Tu estás a fazer um bom trabalho, porque as entidades todas estão a dizer que sim, que estão esclarecidas. Mas pronto, mas lá está. Qualquer coisa que vocês tenham a necessidade de esclarecer, é para isto que esta sessão serve. Não tenham problemas, utilizem os tratos desta, insistam, exato, usem-nos. Pronto, em relação à outra pergunta, foi colocada pela Carla Santiago, da Câmara Municipal da Guiar da Beira. Ela está a falar aqui de uma pergunta anterior, relacionada com, creio que é os volumes gratuitos. Água não faturada ainda. Exatamente. Peço desculpa, mas o gratuito não é faturado a preço zero. Havendo um tarifário, é faturado. Pronto. Portanto, está visto que a Câmara Municipal da Guiar da Beira não tem este procedimento. Pronto, não. Efetivamente, existe, tanto o água não faturada é o gratuito e efetivamente não é faturado. Só que existe um instrumento ou uma ferramenta que é usado por algumas entidades gestoras que é aplicar a tarifa zero. Mas efetivamente, mais uma vez reforço, aqui no âmbito da qualidade de serviço, este mecanismo ou então este procedimento mantém estes volumes como sendo água não faturada, está bem? Portanto, não altera nada o entendimento que tem que que nós técnicos, digamos assim, temos de água não faturada, está bem? Portanto, efetivamente é água não faturada. Portanto, não há aqui qualquer confusão entre zeros e gratuito, é igual, é não faturada. Pronto, ainda sobre o tema, o utilizador Joaquim Silva diz que faturado a zero deverá ser contabilizado na caixa, não faturado medido. Se foi medido, sim, e efetivamente, portanto, se vocês estão a faturar, digamos assim, a zero porque têm essa medição, muito bem. Caso mesmo não tenham a medição, se fizerem estimativa e se tiverem também esse valor a zero, mais uma vez aqui ao meu apoio do balanço hídrico, existe, mais uma vez, o consumo não faturado medido, que é a questão que o engenheiro Joaquim está aqui a colocar, é aqui nesta parcela que vão colocar. Se for um volume faturado a zero, por estimativa, portanto, estimam que usaram 10 metros cúbicos de rega, por exemplo, a 0 euros, então é consumo não faturado não medido. Portanto, o balanço hídrico está devidamente agregado e tem várias parcelas que permite afetar os volumes a cada uma destes campozinhos. Portanto, se foi sujeito a medição, entra no medido, se não foi sujeito a medição, se foi por estimativa, é no campo não medido. Espero ter também respondido à questão. Pronto, ainda no mesmo tema, eu acho que isto é mais um pouco um comentário das águas do Alto Alentejo. Aquilo que ela diz é a entidade tem de ser faturada a zero, caso seja para consumo próprio. Isto é um género de comentário. Pronto, eu não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar. Eu aqui, esta questão do tem que ser faturada a zero, não sou propriamente a pessoa mais indicada, portanto, porque isto é mais uma questão de reporte de contas, se calhar, isso tem a ver com uma questão contabilística. Aqui, em termos técnicos, portanto, aqui no balanço hídrico, na construção do balanço hídrico, se não é objeto de uma faturação efetiva, portanto, peço desculpa pela expressão, mas nem que seja um cêntimo, é um bocado ridículo, mas pronto, desde que não haja aqui efetivamente um valor associado àquela água que está a ser consumida, então é água não faturada. Ok? Portanto, aqui, em termos técnicos, é assim que está definido. Questões contabilísticas, eu peço desculpa, mas ia-vos pedir que depois, na sessão da tarde, do reporte de contas, que possam colocar a vossa questão, que é isso, então, assim, serão devidamente elucidados, com certeza. Pronto. Em relação depois aqui a outra pergunta, e estou a ver que aqui há muitas questões a cair. Pronto, às vezes os assuntos cruzam-se e misturam-se, mas pronto, mas como são muitas perguntas a cair ao mesmo tempo, nós vamos aqui a adotar a metodologia por ordem de chegada, respondendo por ordem de chegada. A não ser que existe aqui alguma que surja, entretanto, e que seja possível relacionar no momento. Então, Miguel Lemos, bom dia. Apenas são consideradas as reclamações / sugestões escritas
As reclamações / sugestões via telefone não são consideradas. Eu creio que tu já respondeste a isso. Exatamente, mas só não para custa nada reforçar. repetir. Exatamente. Portanto, só relembrar que nós estamos na sessão da terceira geração ainda, portanto, é o último ano de reporte da qualidade de serviço da terceira geração e que no âmbito deste sistema só estamos a olhar para as escritas, está bem? Portanto, 2021 é o último ano onde só vamos olhar para as reclamações e sugestões escritas. Depois, para o ano, voltamos a falar então sobre as telefónicas. Pronto, então, São Pedro do Sul, Câmara Municipal. As lamas desidratadas retiradas da ETAR incluem-se todas no dado DAER 64, quer sejam nos leitos de secagem, quer sejam da centrífuga. Centrífuga, desculpa. Ou algumas delas terão que ser reportadas no DAR 66. Pronto, olhar aqui para os dados e o que é que nós estamos aqui a considerar. Aqui as desidratadas são aquelas lamas que efetivamente já passaram por uma fase sólida de tratamento no METAR. Okay? Portanto, independentemente de qual o mecanismo que foi usado para a secagem dessas lamas, é efetivamente no dado das lamas desidratadas. Portanto, se sair de um leito, secagem, se sair de uma centrífuga, se sair de sei lá do quê, portanto, será sempre no dado 64 e desculpa, portanto, se sair do METAR será no 66, se for entregue a um operador licenciado será no 64. Portanto, sim, independentemente de qual a linha de tratamento da fase sólida, é sempre nestes dois dados que estão a ser aqui associados. É isso mesmo. Ok. Pronto. Vera Batista. Quando só existe um contador de eletricidade na estação de tratamento de águas, que contabiliza a energia de bombeamento, captação e tratamento, como reporta o consumo de energia do dado DAA64B nos separadores ETA e captações? Esta é uma questão que efetivamente são as entidades todas que podem responder, digamos assim. Vocês é que têm conhecimento dos equipamentos que estão lá instalados, têm conhecimento das potências, portanto, e aqui vão ter que fazer aqui um pequeno exercício de repartição de consumos. Portanto, aqui, tendo em conta o equipamento que têm instalado, vão ter que fazer aqui uma separação de consumos. Aqui não há assim muita ajuda que eu possa dar ou um esclarecimento. Portanto, é tentar, tanto aqui as captações, sim, por causa do fator de uniformização e eficiência energética, mas efetivamente não há muito mais a fazer, não é? Portanto, só tem um contador para estas instalações todas, tem que efetivamente fazer aqui um exercício de estimativa, de repartição de consumos. Infelizmente, a resposta que eu posso dar neste momento é essa, porque realmente não existe outros contadores, só assim, de facto. Ok. Tendo em conta as horas de funcionamento, tendo em conta a potência da bomba, pronto, tentarem fazer aqui alguma estimativa no reporte. Pronto, agora, Bárbara Matias. Relativamente ao material a reportar, como podemos fazer a convergência entre o material que é disponibilizado no ficheiro e o que a EG tem disponível no seu sistema? Exemplo vosso. Betão e a EG tem betão simples e betão armado. Sim, senhora. Mais uma vez, o IVI, portanto, estes dados, ou então esta informação é necessária para o cálculo do IVI, para o índice de valor da infraestrutura. E, mais uma vez, como devem ter constatado no guia, continua em revisão. Portanto, este índice continua em revisão ainda no último ano da terceira geração. E porquê? Porque, efetivamente, a ERSAR ainda sente a necessidade de fazer a recolha de informação de materiais existentes no terreno para que possa calcular este IVI de forma robusta e de forma fiável. E, portanto, existe ainda aqui muita falta de informação aqui da nossa parte. Portanto, o que nós vos podemos pedir é, sempre que possível, usar aquelas listas que estão colocadas no fecheiro, portanto, aqueles materiais que estão naquela lista de materiais. Quando não houver, é efetivamente colocar o que existe no terreno para estar, mais uma vez, ganhar sensibilidade para o que existe no terreno. Reforçar que esta informação não aparece depois na ficha de avaliação. Portanto, se olharem para a vossa ficha, mesmo que apareça não respondeu, nestes dados de cálculo, não vai aparecer na vossa ficha de avaliação. E, portanto, estão devidamente salvaguardados, uma vez que este índice está aí na revisão da responsabilidade da ERSA, porque realmente temos que
ganhar robustez e fiabilidade na informação que estamos depois, ou que vamos depois reportar e apresentar. Sempre que, por exemplo, no caso do betão, eu diria que sempre que esteja um material semelhante ou tecnicamente equivalente, por exemplo, sendo betão simples ou betão armado, se existe uma opção que diz que está lá como betão, se calhar usar o betão pode não ser o valor mais correto, mas pronto, é uma aproximação, que é aquilo que a ERSAR vai ter que fazer futuramente, é arranjar materiais equivalentes para depois calcular o IVI. Portanto, acho que a melhor abordagem será essa, de facto. Ok, então, próxima pergunta. Ana Nunes, confirmem, para resolver essa questão, será de acrescentar uma linha no EE com todos os campos em branco, exceto o DAR60 com esse valor? É uma pergunta anterior. Eu penso que tem ainda a ver com aquela estação elevatória que não está a funcionar e, portanto... Sim, eu creio que sim. Pode pôr, sim senhor, pode fazer essa situação, agora só para ver o modo de preenchimento, para ver se não vamos causar aqui nenhum problema no cálculo. Se derem licença, vou só aqui pôr. Podem, por exemplo, aqui, portanto, podem preencher tudo, excepto a coluna E, para evitar que seja contabilizado como estação elevatória. Portanto, uma vez que não esteve a funcionar no ano em causa, não pode ser contabilizada no dado 27 e, portanto, pode pôr só, efetivamente, o consumo de energia na coluna L. Pronto, diria que sim. O que eu sugeria era aqui, chegar aqui na coluna do subsistema, colocar a designação da EE entre parênteses em testes ou em manutenção, só para saber o porquê que esta linha vai aqui aparecer com um consumo de energia sem estar associado depois à EE. Espero ter sido clara na resposta. Se não fosse, também temos uma pergunta. Exatamente. É mais uma para depois esclarecer. Bom, então, Pedro Valente. Bom dia. No indicador DA49B, uso não autorizado, pode ser considerado por estimativa ou necessita de registros? Bom dia, mais uma vez. O uso não autorizado, como consta no guia, exige que a realização de ações de fiscalização. Mais uma vez, o porquê desta exigência tão elevada da parte da ERSAR. Ao longo dos anos, fomos apercebendo que as entidades gestoras muitas vezes faziam algumas estimativas sem qualquer adesão à realidade. Era 20% a água entrada no sistema, era 10%, era 20%, era 50%, quer dizer, não havia qualquer relação direta entre o valor efetivo ou o que é que poderia efetivamente existir no terreno. E, mais uma vez, como vamos estar a fazer comparações entre entidades gestoras, também não nos pareceu justo estarmos realmente a fazer essa comparação com dados tão diferentes e calculados de maneira tão heterogénea. Deste modo, tentámos cingir as regras, digamos assim, e, portanto, se a EG tem a prática de realizar ações de fiscalização e se nessas ações detecta usos ilícitos, portanto, usos não autorizados, então sim pode usar esse valor, pode fazer uma estimativa, como é normal, saber que aquela situação, aquele ilícito já lá está há 5 meses, por exemplo, não é? Com base nos consumos e do histórico, portanto, vocês conseguem saber há quanto tempo, mais ou menos, é que aquela situação existe, podem efetivamente fazer a estimativa do consumo daquela situação. Não podem depois extrapolar, dizer que se existe aquela situação, existe mais 10 naquela zona. Não, isso não. Portanto, só das ações de fiscalização podem reportar os volumes de uso não autorizado. Portanto, espero ter sido suficientemente clara e também justificar um bocadinho o porquê, ou relembrar o porquê desta exigência que nós também, todos os anos, depois na fase ou de contraditório ou de validação, recebemos algumas críticas, mas realmente gostávamos que percebessem o porquê desta exigência, até para vos salvaguardar, porque realmente como vamos comparar uns com os outros, depois estávamos a ser mais benéficos para uns do que para outros e, portanto, não é realmente essa a ideia e não é isso que é pretendido. Agora, Zélia Alves, bom dia. Se uma estação elevatória durante o corrente ano, apesar de estar ativa, operacional, não trabalhou, ou seja, o volume bombado e o consumo de energia é zero, podemos retirá-la do reporte ou vai com consumo zero? Aí já é uma situação diferente. Aí, efetivamente, a estação elevatória está ao serviço, mas por falta de volume, não é? Supostamente deve ser alguma
alguma região ou turística ou assim, se não tem consumo, já é realmente diferente. Portanto, vai ter que reportar esta estação elevatória, portanto, mais uma vez recorrendo aqui ao fecheiro de reporte, vão ter que identificá-la na coluna E, identificar a estação elevatória, e depois para a frente, então, é colocar efetivamente a zero. Portanto, se não há volume anual elevado e se não há consumo de energia, então é zero. Só uma pequena ressalva. Se é zero, não ponham, por favor, zero. Portanto, deixem a célula da coluna G em aberto, está bem? Vazia, porque senão depois não vai calcular para a frente e, portanto, pode haver aqui algum problema de reporte. Mas, efetivamente, têm que reportar a infraestrutura, portanto, é uma infraestrutura que vocês operam, mas que, por algum motivo, não esteve operacional no ano em análise, está bem? Portanto, mas sim, neste caso têm que reportar. Pronto. Próxima pergunta, então, ainda relacionada com os dados DAR64 e DAR66, e aquilo que, bom, é relacionada mesmo com a pergunta que foi feita pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, mas teremos que reportar as mesmas lamas no dado DAR64 e no dado DAR66? É assim, têm que reportar o mesmo dado se efetivamente entregarem a totalidade das lamas que saiu das vossas instalações a um operador licenciado. Se houve algum armazenamento, portanto, imaginem que a vossa hectare produziram 10 toneladas, mas só encaminharam 8, ficaram com 2 em estoque, como nós costumamos dizer, então o dado 64 e 66 são 8, está bem? O que nós estamos aqui a avaliar são as lamas que saíram das vossas instalações. As que ficaram em estoque serão depois avaliadas no ano seguinte ou quando elas saírem da instalação. Portanto, os dados são iguais se efetivamente tudo que sair da vossa instalação for entregue a um operador licenciado. Se por acaso, já não acredito que isto aconteça, mas se por acaso vocês encaminharem lamas para um agricultor ali do lado que vos pediu uma tonelada, ou se fizerem alguma descarga ilegal, que eu não acredito, portanto, mas é mesmo só pondo assim um suponhamos, digamos assim. Portanto, se efetivamente tudo o que saiu da vossa hectare não foi encaminhado para um operador licenciado, então aí, efetivamente, o valor é diferente. Portanto, aí sim. Mas, em princípio, conhecendo o nosso setor e realmente a vossa atenção a aspectos ambientais, diria que efetivamente o dado 64 e o 66, o 64 e 66 Sim. serão iguais, efetivamente. Próxima pergunta, Ana Nunes. Poderão ser corrigidos / não considerados dados dos conta-horas das estações elevatórias das águas residuais com registros de valores anormais, por situações tipo boias presas, avaria? Pronto, poderão ser corrigidos. Eu aí tenho aqui alguma dúvida de responder assim claramente sem olhar para a informação. Portanto, o equipamento quanto a horas, existe também a existência da curva característica da bomba. Portanto, logo aí existe essa situação. Mas lá está, vocês, estando no terreno, sabem o que é que aconteceu efetivamente ao longo do ano, e, portanto, no âmbito do reporte, podem fazer essas ressalvas, mas depois o que vos pedimos é que no separador de comentários, no portal Versar, ou colocam um documentozinho com uma justificação, ou depois no âmbito da auditoria justificar o porquê. Mas eu diria que a informação deverá ser reportada conforme foi obtida, não é? Portanto, depois essas limpezas, digamos assim, poderão ser feitas depois mais posteriormente, digamos assim. Eu não sei se percebi bem a questão e peço desculpa, mas se não fui suficientemente clara, agradecia-vos que insistissem mais uma vez. Peço desculpa, mas não sei se percebi bem o alcance. Pronto, a pergunta é assim, mas lá está. Se depois a Ana Nunes não ficar completamente esclarecida, é assim, entre em contato connosco, via chat. É porque se a própria entidade gestora considera que aqueles valores são anormais, é porque efetivamente não são adequados à realidade e ao reporte da informação. Portanto, se calhar mais vale efetivamente não reportar o fator de uniformização para aquela estação elevatória. Eu diria que sim. Independentemente de um tipo, pode ser avaria, pode ser qualquer coisa, mas se efetivamente o valor não é o mais. Se vocês logo têm essa percepção, calhar mais vale não reportar essa informação, de facto, apesar do possível impacto que possa ter no reporte do dado. Peço desculpa, mas espero ter respondido
à questão. De qualquer forma, Sim. chato, não é? Se entretanto, por favor, não for suficiente a explicação, eu creio que foi bastante completa, mas pronto, mas sim, mas eu utilizei então depois o chat. Próxima pergunta, relacionada com a quarta geração. Para quando será a ação de esclarecimentos sobre os indicadores da quarta geração? Bom, em relação a esta quarta geração, o que é que nós temos planeado? Nós vamos agendar para o quarto trimestre sessões presenciais, Norte, Centro e Sul, e depois vamos fazer online alguns vídeos por serviço. Pronto. Esta é a informação que neste momento podemos avançar, não é? E mais tarde vocês poderão também ter acesso a essas informações através do site da ERSAR e das plataformas de comunicação que a ERSAR tem para com as entidades gestoras. Passando à próxima pergunta. O Pedro Valente. Abastecimento. Caudal bombeado. O caudal bombeado pode ser calculado tendo em consideração o caudal da bomba, potência útil do motor, rendimento dos motores, a potência absorvida motor e número de horas de funcionamento? Ok, sim, só relembrar o porquê ou em que dado é que que esta informação é necessária. Portanto, nós com este fator de uniformização vamos calcular a eficiência energética da instalação elevatória. E se vamos estar a usar a potência da bomba, ou seja, já vamos ser nós a estarmos a atribuir a eficiência daquele equipamento. Portanto, por isso é que a ERSAR, no guia, mais uma vez relembro o guia, tem aquelas notazinhas do que é considerado como estimativa fiável. E no que diz respeito ao volume, só é aceita efetivamente a existência de um equipamento de conta-horas com a respectiva curva de característica da bomba, porque só assim é que conseguimos saber qual é a eficiência daquela estação elevatória, está bem? Portanto, não se pode fazer a conta ao contrário, portanto, com estas variáveis que o engenheiro estava aqui a colocar, que nós íamos estar, sermos nós a estar a atribuir a eficiência àquele grupo eletrobomba e não sermos nós a determinar ou a calcular ou a verificar qual é a eficiência que aquele equipamento efetivamente tem. Portanto, mais uma vez, tem a ver com o detalhe e com a finura, digamos assim, daquele indicador que exige realmente que as estimativas tenham alguma fiabilidade associada e, portanto, não se possa estar a usar várias variáveis para se determinar o volume elevado. Próxima pergunta, Jane Santos. Só mais uma questão, ainda relativamente aos consumos próprios. Caso seja a opção da empresa faturar esses consumos ao preço que fatura aos clientes, podemos considerá-los como água faturada? Sim. E depois comenta. É que não encontro explicação para pelo menos 3 EGs do Algarve reportarem zero consumo não faturado e com a fiabilidade máxima. Obrigado mais uma vez. Assim, se é zero, é uma fiabilidade máxima, não é? Portanto, se não tem consumos, ou seja, estamos a falar de consumo não faturado. No dado? Consumos próprios e depois, caso seja estes consumos ao preço que fatura aos clientes, podemos considerá-los como água faturada. Assim, lá está, eu volto a relembrar. Se houver alguma troca financeira, portanto, se existir uma tarifa efetivamente associada ao metro cúbico de água consumida, deixa de ser água não faturada. Agora, eu peço desculpa, eu não estou a perceber estes 3 EGs. É que não encontro explicação para... Claro que sim, claro que sim. É que não encontro explicação para pelo menos 3 EGs do Algarve reportarem zero consumo não faturado e com fiabilidade máxima. Assim, E depois ela comenta aqui também, desculpa Ruth, é que é impossível não existirem consumos próprios. Se estamos a falar de EGs, depois também depende um bocadinho da organização ou do modelo de gestão da EG. Porque algumas entidades gestoras, tendo algum parceiro privado ou havendo algum contrato associado, podem automaticamente associar uma tarifa ao seu consumo. E, portanto, aí, peço desculpa, como não estou a ver quais são as situações, teríamos que estar a analisar outra vez os dados em causa e ver o que é que está aqui em causa. No entanto, aquilo que disse ao longo desta hora é igual, está bem? Mantém-se. Portanto, se não houver a troca se não houver associado uma tarifa ao metro cúbico, não é considerado como água não faturada, é considerado como água não faturada, ok? Portanto, é esta aqui a situação que está aqui em causa.
Ok, pronto. Temos aqui uma pergunta da Ana Nunes, mas eu interpelei no chat só para obtermos mais informação e depois podermos ser mais esclarecedores. Já são 11h02 e, portanto, estamos já a Estamos mesmo quase a finalizar, é verdade. É que às 11h30 temos outra sessão e, portanto, não podemos estar aqui a usurpar o espaço. Então, se calhar vamos fazer mais duas perguntas sim. E vamos encerrar. Até às 11h10, se calhar, como houve aquele problema inicial, mas se calhar íamos tentar fazer aqui alguma recuperação agora. Ok, então pronto. Então aproveitem, temos até às 11h10 para esclarecer as próximas perguntas que vocês eventualmente tenham. Pronto. Nelson Lourenço, bom dia. No dado DA25, se algum reservatório deixou de estar ativo, deve ser retirado do ficheiro? Portanto, se o reservatório efetivamente deixou se foi colocado fora de serviço, portanto, se não vai ser usado mesmo, efetivamente, então é retirado, exatamente. Se por acaso se no ano de análise houve, mais uma vez, por falta de consumos, não foi colocado em serviço, mas se a infraestrutura futuramente vai voltar a ser servida, então o que mantemos. Está bem? Portanto, só se efetivamente foi desativado de vez, então deixa de ser reportado aqui no fecheiro. Okay. Pronto, se calhar vamos falar aqui desta pergunta que a Ana nos colocou. Ela fala um pouco, é possível eliminar apenas um período no ano? Pronto, eu coloquei no próprio chat se ela podia especificar mais um pouco a pergunta, eu creio que tem que ver com as perguntas. Exatamente. Mas pronto, terá a ver com ela já está aqui a responder. Quanto a horas, com um período incorreto por avaria das estações elevatórias de águas residuais, pós-Espanha. Depende do período que estamos a falar. Mais uma vez, peço desculpa não ser muito objetiva na minha resposta. Mas é que, efetivamente, se trata, por exemplo, de uma semana, se calhar até se pode realmente eliminar. Estamos a falar de um mês, se calhar já não é propriamente fácil de eliminar um mês em 12, não é? Portanto, eu aí, mais uma vez, se calhar, não querendo abusar muito, se pudesse expor ou enviar um fecheiro, por exemplo, por e-mail, até para mim, se quiser mandar o fecheiro com a informação, para tentarmos perceber qual é a dimensão da situação, para tentarmos ver logo o que é que se pode fazer, porque realmente assim não posso dizer que sim nem que não, porque efetivamente não tenho acesso ao detalhe da informação. Ela ainda acrescenta aqui, não deve ser feita uma média barra estimativa dessa situação anómala? Não, isso não. As estimativas não, aqui não, e efetivamente não. Como eu há bocado referi, só mesmo usando conta-horas, a curva da bomba, e portanto não, as estimativas não. Pode ser fazer aqui um pequeno ajuste, quer dizer, acabamos de estar aqui a fazer uma estimativa ao retirar, mas apesar de tudo acaba por ser mais fiável ou mais justo do que estarmos a dizer que aquela semana é igual ainda por cima estamos a falar de águas residuais, portanto, ainda por cima, portanto, pode ter calhado logo uma semana de uma grande chuvada ou de um período de seca e, portanto, se calhar, se não se importa, se pudesse enviar o fecheiro, então, por favor, por e-mail com a informação, para nós tentarmos perceber o que é que vamos fazer, então, a essa instalação. E ela comenta aqui também, já para... ok, ou se reporta o valor total ou retirar. Pronto, é um pouco... Pronto, lá está. Se for uma semana, se calhar até se pode aceitar, mas se for um mês já não. Portanto, se não se importa, se pudesse enviar essa informação por e-mail, nós agradecíamos para tentarmos perceber efetivamente o que é que se pode fazer. Ok, mais uma pergunta, esta acabadinha de chegar. A Câmara Municipal de Guiar da Beira, a Carla Santiago, sendo o objetivo definido, a definir a eficiência da bomba, essa situação é claramente um obstáculo à eficiência. Eu reporto tudo. Bom, isto é um pouco um comentário também. É um fórum, lá está. Exato, é um fórum. Pronto. É um fórum entre as entidades todas. Mas sim, é isso mesmo. Só que realmente às vezes, pronto, até porque até quando há a medição de caudal, não é? O medidor pode haver ali às vezes alguma avaria de um dia, 2 dias, e portanto não vamos retirar a estação elevatória toda por causa disso. Portanto, por isso também há aqui alguma sensibilidade. Mas sim, efetivamente é o detalhe que se pretende, efetivamente esse. Portanto, é tentarmos obter a maior informação possível e com a maior fiabilidade possível. Ok. Pronto, olha, eu acho que já não há... São 11h07. 11h07. Acho que cumprimos aqui com o horário. As entidades todas também ajudaram-nos. Portanto, diria que daqui da parte das entidades todas e do esclarecimento via chat é tudo. Ruth, estamos em condições de terminar, se calhar, esta sessão. Sim,
Penso que sim, portanto, resta-nos agradecer a vossa participação e as vossas questões e as vossas dúvidas e pedir desculpa se realmente houve alguma que não ficou muito bem elucidada, mas pronto, lá está, usem os vários instrumentos que nós disponibilizamos e, olha, um bom reporte da AQS 2021, que tudo corra bem e, mais uma vez, se precisarem de alguma coisa, já sabem, têm os vários instrumentos à disposição. Muito obrigada. Obrigado e até para o ano.